Hoje encerramos mais uma pequena série de Romanos e voltaremos para a série de Êxodo. E assim vamos nos alternando até o final do ano. Vamos ler os 13 versículos iniciais do capítulo 15. Nesses últimos sermões eu tenho sempre feito uma referência a algum fato antigo da história da igreja. Isso nos ajuda a pensar um pouco. E no início do século IV, no ano 325, a igreja como um todo atravessava uma das controvérsias doutrinárias mais decisivas. E naquele momento, centenas de bispos, de emissários, provenientes de várias localidades do Império Romano, sob convocação, se reúnem na cidade de Niceia, daí que nós temos o Concílio de Niceia. E aqueles homens tinham histórias pessoais, étnicas, culturais e já naquele momento eclesiásticos profundamente diferentes. Alguns tinham sofrido mutilações durante as grandes perseguições que estavam por acabar naquele tempo. Traziam em seus corpos marcas da sua fidelidade, outros traziam marcas na alma da sua infidelidade, quando tinham deixado de ser fiéis em algum momento com medo das mutilações ou da perda de entes queridos, o que acontecia comumente. Alguns vinham de centros intelectuais já muito desenvolvidos, até mesmo do Oriente, estavam acostumados de alguma maneira com disputas teológicas, porque eram mais afeitos a isso, outros não, eram de origem mais simples. Então havia muita diferença de língua, de formação, de temperamento, de liturgia, já tinha um monte de diferença aqui. E se fossem circunstâncias comuns, essas distinções, essas profundas diferenças, seriam suficientes para deixar ali divisões permanentes no meio da cristandade. Eu até costumo dizer, em ambiente acadêmico, que se os primeiros 4 concílios, até Calcedônia, os 4 concílios ecumênicos que o protestantismo reconhece, se eles tivessem acontecido hoje, a gente não teria mais a definição das grandes doutrinas, porque todo mundo ia se reunir para brigar. Mas naquele tempo havia essas diferenças profundas. Contudo, uma coisa extraordinária acontecia durante aqueles períodos. Havia, sim, disputas políticas, havia briga, né? São Nicolau deu um tapa na cara de Ário no meio de um concílio, foi de Ário, né? Havia, isso tudo havia. Mas havia um outro lado da moeda que talvez tenha se perdido com o tempo. A unidade que eles tinham em torno da doutrina não era por afinidade natural. Prestem bem atenção, porque é isso que perpassa o texto que nós acabamos de ler. Não era por uma afinidade natural. Não era, eu vou falar a mesma doutrina que ele porque eu gosto dele. Não é isso. Eu vou falar a mesma doutrina que ele porque essa doutrina procede de Deus e nós conseguimos ver a mesma doutrina a partir da Escritura. E a história da igreja demonstra repetidamente que a unidade cristã nunca nasceu da uniformidade humana, mas nasceu exclusivamente da obra de Cristo. Onde homens e mulheres se encontram unidos apenas por preferências, interesses, afinidades, a comunhão dura pouco, dura enquanto aquelas afinidades durarem. E não se enganem os irmãos, também estou falando de ministérios, de sociedades internas. Se elas existem por causa de afinidade, elas têm um prazo de validade. Elas têm que existir por causa de Cristo e não por causa de afinidade. Inclusive, esse termo que eu estou usando, afinidade, é um termo que passou a ser muito usado nos anos 90, começo dos anos 2000, talvez de meados dos anos 80 para cá. Temos que criar grupos de afinidades nas igrejas. Não, isso está errado.
E essa verdade nos conduz ao problema enfrentado pela igreja de Roma. Paulo vem falando nos últimos sermões, nós vimos isso. Paulo vem falando que os grupos de afinidade não estavam se bicando. E os dois grandes grupos de afinidade que nós tínhamos ali eram étnicos, judeus e gentios. E dentro desses grupos havia preferências, né? Talvez, Paulo não chega a falar isso, mas entendendo como é que a gente funciona nas nossas relações, talvez no grupo dos judeus tivesse judeus mais amenos e judeus mais radicais. Talvez no grupo dos gentios tivessem também os gentios mais amenos e os judeus mais radicais. Só nessa suposição já temos 4 grupos. 2 grandes grupos são mencionados por Paulo. A partir do capítulo 12, Paulo vem demonstrando o que era necessário acontecer, porque ele veio falando até o capítulo 11 a respeito das necessidades de transformação de vida cristã, de eliminação das diferenças de menor importância, a fim de que a unidade do corpo de Cristo fosse mantida sob a sombra da redenção única de Cristo. Quando a gente chega no capítulo 14, e agora estamos no capítulo 15, que são os textos dos últimos sermões e o de hoje, o foco recai sobre um problema que era extremamente concreto naquele tempo, mas continua sendo hoje, talvez com outros nomes. A igreja era formada por judeus e gentios, ambos convertidos. Não era uma etnicidade desprovida de conversão, era todo mundo crente. É como se a gente olhasse para hoje, é estranho a gente falar isso, né? Aqui vamos olhar para dentro da nossa igreja, é como se a gente hoje fizesse a separação numa igreja como a nossa entre quem tem mais dinheiro e quem tem menos, ou entre quem nasceu na Baixada Fluminense ou nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sabe essas coisas que são mais comuns hoje para a gente? Mas aí Paulo está dizendo, não é todo mundo crente, não foi todo mundo lavado pelo sangue do Cordeiro, como é que vocês se deixam levar por esse tipo de coisa, que é superficial? Quando a gente chega aqui ao capítulo 15, a grande questão, então, não é simplesmente como pessoas diferentes podem conviver umas com as outras, porque isso a gente pode tratar. Na EBD hoje, o presbítero Diego falou do filtro social. Pelo filtro social, a gente pode ter um convívio tolerável com outras pessoas, mas não é disso que Paulo está falando. Não está falando de dominar a nossa estrutura social. Ele não está falando disso. Ele está falando como é que pecadores que uma vez foram acolhidos por Cristo podem deixar de acolher aqueles que também foram acolhidos por Cristo. Ele está fazendo uma pergunta retórica, como é que é possível? Você estava na lama do pecado, Cristo lavou você e trouxe para cá. Como é que você olha para o seu irmão por quem Cristo fez a mesma coisa e o distrata? E esse é o contexto em que nós nos encontramos aqui no capítulo 15. Esse texto que nós acabamos de ler, ele constitui o desfecho natural daquilo que Paulo tinha tratado, até o capítulo 14. Depois de tratar de doutrina, Paulo trata das atitudes do crente. E a partir do capítulo 14 isso se torna mais severo ainda. Mas o importante aqui é observar que Paulo, em momento algum, trata dessas divergências como questões centrais do Evangelho. Vejam bem, são questões periféricas que podem não apenas macular a vida do crente, como a vida da própria igreja, que era o caso da igreja de Roma. É por isso que ele trata dessa questão de maneira diferente de outras que ele já tinha tratado, que eram problemas de seleção da sã doutrina. Ele agora está tratando de maneira diferente. Quando a verdade central, fundamental da salvação estava sendo ameaçada, como tinha acontecido lá naquela controvérsia dos judaizantes na igreja da Galácia, por exemplo, e por isso ele escreve a carta aos Gálatas, ele não hesitou
em usar uma palavra muito direta, muito dura. Eu já falei para vocês algumas vezes, se vocês querem ver Paulo irado, leiam Gálatas. A epístola de Paulo aos Gálatas, ele nem dá bom dia. Ele já entra com o pé no peito. Ele já entra dando cajadada. Ele não faz carinho nos Gálatas. Ele está irado com aquilo que estava acontecendo. Mas aqui a situação é diferente. Aqui não está em discussão a divindade de Cristo. Aqui não está em discussão voltar para velhas práticas. Os crentes judeus de Roma não estavam querendo que a igreja inteira se tornasse judaizante. Não era esse o problema. O que está sendo tratado aqui é uma questão que, na ótica de Paulo, é uma questão secundária, mas que nem por ser secundária ela pode passar em branco. E por que era secundária? Porque os crentes podiam chegar a definições distintas, nem por isso deixariam de ser crentes, mas aquilo perturbava e atrapalhava a igreja de Cristo. E é exatamente porque essas questões eram secundárias que Paulo entende que elas não podiam produzir divisão. Nossa percepção, às vezes, é assim, isso, sabe, não tem muita importância, deixa para lá. Aquilo vai produzir divisão? Vai, então não pode. Mas isso é uma questão de salvação? Não, não é. Mas vai produzir divisão? Vai. Tira da igreja. E é esse o ponto de vista de Paulo. Por isso que quando ele chega aqui no capítulo 15, Paulo vai conduzir os leitores a uma conclusão que é inevitável, que é praticamente literal. Se todos pertencem ao mesmo Senhor, e ele já vem falando isso desde o capítulo 14, se todos foram comprados pelo mesmo sangue, se todos serão julgados pelo mesmo Cristo, então a vida cristã não pode ser governada pela busca de direitos pessoais, mas pelo consenso da unidade perante aquele que salvou a todos. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo, ele leva os leitores ao centro teológico da questão. A comunhão cristã não pode, de maneira alguma, ser sustentada simplesmente por apelos à cordialidade, por apelos à boa convivência. Eu já falei diversas vezes, igreja é um lugar em que você vai encontrar gente chata, tirando a nós. Mas a gente não pode chegar para esse irmão chato e simplesmente dizer para ele, meu irmão, você tem que parar de ser chato. Primeiro que nos dias de hoje ele vai processar quem falar e depois vai embora. Mas não é isso, não é uma questão de cordialidade, não é uma questão de dizer como é que o seu comportamento deve ser. É uma questão de compreensão daquilo que tem que ser transformado no coração. A verdadeira unidade da igreja precisa repousar sobre um fundamento que é muito mais sólido. E é precisamente esse fundamento que nós encontramos aqui, quando Paulo afirma, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse começo do capítulo 15, ele é um soco no estômago do nosso desejo de estar bem, tranquilo e de não ter problema com ninguém. A gente vai ter. A gente vai ter. O que entra em questão aqui em Romanos 14, Romanos 15, não é se vamos ter que ajudar e lidar com o crente mais fraco. Não é isso. Paulo está dizendo, vai ter. E a orientação de Paulo é, o que fazer? Porque quando nós aprendemos o que fazer, a unidade da igreja cresce. A expressão, ela nos surpreende porque ela desloca imediatamente o foco da discussão. Ela desloca. Ela põe a discussão no seu lugar certo.
O problema dos fortes não era a deficiência do seu conhecimento teológico. E eu já falei diversas vezes aqui, o conselho é minha testemunha. Eu não quero que esta igreja se transforme numa igreja consumidora de teologia. Mas eu quero que a teologia aqui seja muito forte. Mas ela precisa ser forte para gerar frutos, e frutos de vida. E não para a gente ficar agora dando diploma de teologia para todo mundo. Você quer fazer o seu seminário? Todo mundo aqui vai apoiar. Você quer estudar, quer fazer mestrado, doutorado, pós-doc em teologia? Nós vamos ficar maravilhados e vamos querer usar o seu conhecimento para o crescimento do corpo. Mas não adianta nada eu ser um pós-doc em teologia e ter uma vida fraca. O problema aqui, Paulo deixa claro, o problema dos fortes não era deficiência de conhecimento. Conhecer, eles conheciam. Paulo já tinha reconhecido anteriormente que eles estavam corretos, eles compreendiam as coisas. O problema era a tentação de utilizar esse conhecimento em benefício próprio. É claro que você pode fazer isso em outras áreas da vida. Você pode ter conhecimento em determinadas áreas e querer machucar o outro porque você sabe mais. E é tão pecaminoso quanto. Mas aqui, Paulo está nos orientando sobre a questão da igreja, a unidade da igreja. Conhecimento teológico, quando é divorciado do amor, do fruto, ele se transforma muito facilmente num instrumento de exaltação pessoal. E nós podemos ver aquele que é mais forte na fé, aquele que é mais forte no conhecimento, simplesmente alijando os outros que são mais fracos ou pisando neles. E eu estou falando para a gente aqui nesta manhã. Porque se alguém tem feito isso aqui, está em pecado. E precisa se arrepender e precisa mudar. Não precisa mudar nos hábitos, precisa mudar nas intenções do coração. Aí os hábitos vêm naturalmente. Aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais, isso não é estímulo ao comportamento, isso é estímulo à conversão real do coração. Aquele que roubava se converteu, não roube mais. Porque tem um monte de gente boa aí fora que nunca roubou nada. E tem um monte de gente que já roubou e não rouba mais. Não é desses que Paulo está falando. Paulo está falando daqueles cujo coração foi transformado por Deus e por isso mudaram a sua norma de vida. Não o contrário. É por isso que Paulo afirma que a maturidade cristã não vai se revelar na capacidade de reivindicar direitos, mas na disposição de renunciar a eles. E ele está falando dos fortes, ele não está falando dos fracos. Aos fracos eu já falei, eu continuo falando. Cuidado para não incorrer no pecado, que também é pecado, e Paulo nos adverte isso lá no capítulo 14, de tentar travar a liberdade do forte, fazendo-se de fraco, para que o forte seja limitado na sua liberdade. Isso também é pecado. Mas estamos falando aqui de coisas genuínas, verdadeiras. O forte demonstra sua força precisamente quando ele decide carregar uma parte do peso daquele que é mais fraco. É por isso que ele diz que tem que suportar. E suportar aqui não é apenas dar suporte. O verbo que é usado aqui, ele não serve apenas para isso, mas ele fala daquele que pega uma parte da carga e carrega. Ele pega uma parte da fraqueza do outro e carrega consigo. Ele ajuda o que é fraco. Um exemplo muito claro é você que está no meio da rua, você está lá dirigindo ou está parado num sinal e você vê um senhor
uma senhora de idade dirigindo seu carrinho, ele para, ele morre no meio da rua. E sempre aparece um ou dois ali para tentar empurrar o carro, para botar num lugar mais seguro. O que essas pessoas fizeram? Viram a fragilidade de alguém e deram um pouco da sua força para colocar aquilo num ponto mais seguro. Imagina isso na vida espiritual. Esse verbo não descreve uma tolerância passiva, mas o ato de assumir conscientemente uma parte do fardo que é do outro. Eu vou pegar um pouco do seu peso, meu irmão, vou carregar, porque você é fraquinho. Você só não vai dizer isso para ele. Senão, além de fraco, ele vai ficar triste. Deixa ele pelo menos feliz. O cristão que é maduro, ele não apenas convive com as limitações do outro, mas ele carrega uma parte dessas limitações. Ele não apenas admite, ele não apenas tolera, mas ele ajuda a sustentá-los. E isso só é feito por causa da graça de Deus. Porque essa lógica não nasce da natureza humana, mas nasce da natureza da cruz. Então, Paulo imediatamente introduz Cristo ao centro dessa argumentação quando ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Você não é imitador de Cristo? Então faça o que Cristo fez. Ele não agradou a si mesmo, você não tem que agradar a si mesmo. Isso pode acontecer quando a gente fala de cristãos, isso vai acontecer dentro da igreja, vai acontecer na família, isso vai acontecer entre cônjuges, isso vai acontecer entre pais e filhos, onde tem o mais forte tem que ser tolerante e ajudar o que é mais fraco. Porque o mais fraco, ele só se torna mais forte, crescendo, amadurecendo, fortalecendo-se. E para isso ele precisa de ajuda. Ou você acha que você é mais forte? Por osmose, alguém ajudou você. E por que você não ajuda os outros? O Cristo que Paulo apresenta não é alguém que viveu para si mesmo, não é alguém que veio dizer eu sou o tal, eu sou o Deus encarnado. Ele viveu de forma humilde, entregou-se à morte. Alguém que viveu inteiramente para cumprir a vontade do Pai, para que o seu povo pudesse ser redimido. Quando Paulo cita aqui o Salmo 69, ele demonstra uma disposição sacrificial que já estava presente ao longo de toda a Escritura. Ele vai citar o Antigo Testamento para dizer também para os cristãos judeus que estavam lá, estão vendo? Isso aqui sempre foi o projeto, sempre foi o plano de Deus. Até que desemboca naquele que era perfeitamente santo, que ocupou o lugar dos transgressores. E se Cristo suportou a cruz para salvar aqueles que eram hostis a ele, como é que cristãos podem se recusar a suportar as limitações? Não é morrer pelo outro, é suportar as limitações daqueles irmãos por quem Cristo também morreu. E aí tem uma coisa interessante. Quando Paulo lembra da cruz, a gente é obrigado a se lembrar que diante da cruz todo mundo era fraco. Todo mundo foi igualado por baixo. Todo mundo era pecador até chegar à cruz. E na cruz todo mundo era miserável pecador. Todos estavam destituídos da graça, da glória e da presença de Deus. Na cruz ele nos iguala como filhos. Somos igualados pelo Senhor o tempo todo. Não é a gente que vai se diferenciar. Então, meus irmãos, a unidade da igreja não é um projeto humano, mas é uma obra divina que acontece, a qual nós devemos nos entregar de coração, fazendo a nossa parte. Não nasce da nossa capacidade, não nasce da capacidade de pessoas como eu e você de simplesmente eliminar as nossas diferenças, mas isso nasce da capacidade de Deus de colocá-las diante de um Salvador que é suficientemente poderoso e grande para unir aquilo que parecia irreconciliável.
assim como ele nos reconcilia com ele, daí o ministério da reconciliação, sobre o qual Paulo também fala, ele nos reconcilia também uns com os outros. E é por isso que quando nós chegamos ao final de tudo, após o escatom final, o que nós vamos ver é uma multidão diante do Senhor proveniente de toda tribo, povo, língua e nação. Esse povo que vai chegar em unidade lá é um povo que precisa viver em unidade aqui. E prestem bem atenção, porque eu nunca falei de uniformidade. Eu falo de unidade. Uniformidade seria agora todo mundo que trabalha aqui está de roupa igual, né? Os presbíteros com a gravata igual. Tá aí uma ideia, né? Os diáconos de roupinha igual, com crachá pendurado, todo mundo igual. Pessoal da música, todo mundo igual. Aí você começa a fazer grupos homogêneos. Aí quando você olha para a igreja, está tudo heterogêneo, porque estão uns bolinhos, pelo menos visualmente falando. Não estamos falando de uniforme, estamos falando de unidade. Ao longo dos primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo não deixou espaço para nenhum tipo de ilusão humana, nem mesmo cristã. Tanto judeus quanto gentios estavam igualmente debaixo do pecado, sempre. E da mesma forma, meus irmãos, moralistas, religiosos e todo o restante da humanidade estavam debaixo do pecado. Paulo faz questão de nos dizer isso lá nos primeiros capítulos. Se você ainda não estava por aqui naquele tempo, entre no nosso YouTube e veja o começo da série aos Romanos. Ele vai dizendo, é judeu? Está no pecado. É gentio? Está no pecado. Você é moralista? Está no pecado. Você é religioso? Está no pecado. Ele vai deixando todo mundo sem graça. Todo mundo classificado como pecador diante de Deus. Mesmo assim, o evangelho que é pregado por Paulo, que é aquele que nós devemos pregar, que é o evangelho que anuncia que Cristo recebeu gente estranha, como nós, é o que nos faz entender por que nós fomos acolhidos por Cristo. Porque aqui dentro, talvez não haja nenhum judeu de origem étnica, mas todo mundo aqui talvez seja gentio. Todo mundo aqui carregava um quê de moralismo. Todo mundo aqui talvez tivesse uma ascendência religiosa, talvez evangélica. Quando eu falo de religiosidade, não estou falando da religião dos outros, não, estou falando da nossa. Mas quando ela sai do seu prumo e vira outra coisa, ela se torna pernóstica, ela se torna, sabe, um prejuízo para a nossa vida. Porque a religiosidade e o moralismo nos fazem embaçar a vista e a gente pensa que já é santo, equilibrado e correto diante de Deus, quando na maioria das vezes não é. E toda unidade na igreja nasce dessa verdade. Cristo acolheu todo mundo. Acolheu o judeu, acolheu o gentio, acolheu o moralista, acolheu o religioso e acolheu as outras coisas todas que a gente, aí sim que a gente acha que está errado. O pecador, o adúltero, o ladrão, enfim. A gente olha para esses e vê, esse está no pecado. E a gente olha para aqueles outros e acha que não estão no pecado. O que Paulo diz é o seguinte, todo mundo está no pecado. E se não entrar pelo caminho de Cristo, vai continuar no pecado. Mesmo que você tenha uma tabuleta, eu sou judeu, como ele faz no começo da epístola, ele vai dizer, isso não adianta de nada. Vocês estavam naqueles ritos vazios. Ele vai olhar para os gentios e vai falar, vocês estavam no pecado. Toda a comunhão da igreja nasce dessa verdade. O cristão não recebe o outro cristão porque ele é digno, mas porque Cristo já o recebeu.
Essa é a tese de Paulo. A gente não recebe um outro cristão porque ele é bom, bonito, rico, digno. A gente recebe outro cristão porque a gente olha para ele e diz: se Cristo recebeu, como é que eu não vou receber? E caem por terra todos os argumentos e artifícios da separação dentro da igreja. A gente não acolhe ninguém porque as diferenças já desapareceram. Eu tenho certeza, eu não sei se tem 100 pessoas aqui hoje, se houver 100 pessoas, são 100 sentenças. Não tem um dito popular, cada cabeça uma sentença? São 100 formas de pensar algumas coisas que às vezes não vão se coadunar. Não é porque as diferenças não existem mais, mas é porque a graça de Deus é maior do que todas as diferenças. Nesse contexto aí, Paulo vai ampliar ainda mais o horizonte, demonstrar que a obra de Cristo alcança proporções cósmicas, toda a criação, ao longo de toda a história da redenção. O Messias veio para confirmar as promessas que tinham sido feitas aos patriarcas, e ao mesmo tempo ele veio também para conduzir os gentios à sua glória, à sua presença, aos seus atos de salvação. Desde os tempos antigos, Deus planejou salvar um povo, e aí ali no comecinho de Efésios a gente vê todos aqueles que foram predestinados para a salvação, agora estão sendo encaixados na obra redentora de Cristo Jesus, no tempo e no espaço. E aquilo que estava acontecendo ali na igreja de Roma, sobre o que Paulo está falando já indo para o final da carta, não era um fenômeno isolado, era o cumprimento do propósito de Deus em salvar judeus e gentios, que estavam separados por séculos e séculos de hostilidade, de isolamento geográfico, de isolamento espiritual, mas agora se encontravam unidos em Cristo, na sua obra. Por isso não faz sentido que eles vivessem separados dentro da igreja. O Evangelho já tinha realizado entre eles aquilo que nenhum projeto político, filosófico, ideológico, cultural consegue fazer. Pessoas diferentes, de procedências diferentes, de naturezas diferentes, vivendo sob a unidade de um único Cristo que os tinha unido no sangue do seu sacrifício. Aquilo que estava acontecendo ali era exemplar. E é por isso que o que Paulo escreveu na carta aos Romanos ganha sentido cada vez que a gente lê, porque a gente se espelha no que estava acontecendo lá. Quando a gente retorna à imagem daqueles irmãos reunidos, principalmente bispos, reunidos em Nicéia, lá no início do século IV, fica muito evidente para a gente que o aspecto mais extraordinário daquele concílio não estava apenas na defesa da ortodoxia cristã. O que mais impressiona é perceber que homens provenientes de regiões diferentes, sem se conhecerem pessoalmente, muitos deles estavam se conhecendo ali naquele concílio, vindo de regiões distintas, distantes, carregando histórias diferentes, cicatrizes diferentes, por dentro e por fora, puderam reconhecer-se mutuamente como verdadeiros irmãos, a tal ponto de debaterem a doutrina e chegarem a um ponto comum. A unidade que os mantinha juntos ali naquele período, e por causa deles, por causa desses primeiros concílios, nós temos as mais complexas doutrinas da cristandade definidas, são as que nós aceitamos. Aquilo que os mantinha juntos não era o resultado da eliminação das suas diferenças. Continue sendo quem você é, mas seja unido no corpo de Cristo. O que os mantinha unidos era a convicção comum de que todos tinham sido alcançados pela mesma graça e que tinham um trabalho a fazer. E é essa visão que Paulo nos traz aqui em Romanos 15.
É essa visão que ele escreve que deveria ser seguida pela igreja de Roma, ainda lá no primeiro século. O evangelho não produz apenas indivíduos reconciliados com Deus, mas produz um povo que é reconciliado também entre si mesmo. Porque a cruz não remove apenas a culpa, o pecado perante Deus, aquele pecado que separava a criatura do Criador, mas também derruba as barreiras horizontais. E se não derrubou, tem alguma coisa errada com a gente, que ainda tem barreiras levantadas. Aqueles que eram divididos por questões secundárias precisam ser unidos a partir da obra da cruz. Esse capítulo apresenta aqui um teste, que é um teste que pode ser até profundo, dependendo da situação de cada um, daquilo que é compreensão cristã da nossa vida. Porque não basta afirmar com todas as letras, você pode ter decorado a sistemática do Berkhoff, você pode ter decorado a sistemática do Frame, você pode ter decorado as institutas. Eu pergunto assim, o que diz no livro 3, capítulo 4? Você fala, blá, blá, blá. Não adianta. Não adianta defender a soberania, não adianta saber as doutrinas de cor, não adianta saber as diferenças. Reformado pensa assim, não reformado pensa assado, não adianta. A questão decisiva é se essas verdades de fato penetraram no seu coração a ponto de dar fruto. A teologia, ela serve para nos ajudar à boa compreensão da Escritura para darmos fruto. A teologia não tem um fim em si mesma. E o que a gente mais vê, a gente batendo no peito, na mídia social, então, é impressionante, batendo no peito, a brigar por causa de doutrina. Primeiro que mídia social não é lugar para isso. Né? Na mesa do ímpio, você não vai discutir as coisas santas. Aquele que reconhece a imensidão do perdão, aquele perdão que foi recebido lá na cruz, ele vai ter menos razões para cultivar um espírito de superioridade, de independência. A independência é um dos elementos contrários à unidade do corpo de Cristo. Você entendeu o que é ser presbiteriano? Entendi. Lá na Igreja Batista, você entendeu o que é ser batista? Entendi. Lá na Assembleia de Deus, você entendeu o que é ser um assembleano? Entendi. Lá na Congregacional, você entendeu o que é ser um membro da igreja? Entendi. Aí você vai conversar com o meliante gospel, ele diz, eu entendi, mas eu quero de outro jeito. Já acabou a unidade. Meu irmão, se você resolveu ser um cristão presbiteriano, seja presbiteriano. Se você é um cristão batista, seja um cristão batista. A percepção da sã doutrina não é derivada de relativizações. Ponto final. E Deus abençoa quem está aqui e quem está lá. São rebanhos do Senhor. Mas não leve divisão doutrinária para lugar nenhum. Essa passagem também se dirige àqueles que ainda não usam a sua maturidade para servir, para edificar e para fortalecer. Tem gente que come, se torna forte, tem congestão doutrinária de tanto que se alimenta da sã doutrina, mas não serve, não produz. Gente, nós somos rebanho. Essa é a metáfora que a Bíblia usa para a gente, nós somos rebanho do Senhor. E quando o pastor olha para o rebanho, ele quer que ele se reproduza. A pessoa passa a vida sentado, passa a vida sem servir. Alguns serviços são discretos e a gente não vê.
mas eles têm que ser serviço ao Senhor, para o bem do corpo de Cristo. Eu conheço gente que nunca fez nada prático, mas tem uma vida de oração pesada. Esse é o serviço. Ninguém vê, mas está servindo. Agora a gente se pergunta aqui hoje, qual é o serviço que nós temos deixado perante Deus? Ou a gente só vem à igreja para comer comida e ir para casa passar mal depois? Naquele último dia, o propósito anunciado pelos profetas vai alcançar a sua plenitude. E Paulo não descarta isso, não. Homens e mulheres de toda tribo, língua, povo, nação, vão estar reunidos e unidos perante o trono do Cordeiro. Não vai haver mais nenhuma distinção étnica, nada produzirá mais separação, nenhuma diferença cultural vai criar barreiras. Todos estarão unidos pela mesma redenção, sustentados pela mesma graça e consumados na mesma glória do Senhor. Até que esse dia chegue, no entanto, a igreja do Senhor é chamada a tornar visível, ainda que imperfeitamente, essa realidade futura. Cada ato de acolhimento, cada demonstração de paciência, cada renúncia feita em favor da edificação do outro, do mais fraco, vai se tornar um testemunho de que o reino de Deus já irrompeu na história e que a igreja é a agência que demonstra a realidade desse reino. Você é filho de Deus? Carregue essa palavra no seu coração. Tome uma decisão. Nós somos monergistas para a salvação, mas somos sinergistas na maioria das decisões que nós tomamos na vida prática. Deus ajuda e você faz. Tome uma decisão prática. Eu, de vez em quando, menciono Daniel 1:8. Daniel chega lá, levado como escravo, aí ele para na frente da mesa do rei e dão uma notícia para ele. Olha, que beleza, você foi escolhido. Você foi escolhido para ser um escravo top. Não vai deixar de ser escravo, não, mas você vai servir ali, pertinho da corte. Como diz, eu acho que é MacArthur. Não, eu acho que é Sproul. Escravo vai ser escravo. Seja escravo na Casa Grande ou na Senzala, é escravo. E ele recebeu essa notícia, olha que maravilha, você vai ser um escravão. E ele olha e falaram para ele, só tem uma coisa, você vai ter que se preparar, você vai ter que comer isso aqui até ficar rechonchudo. E ele talvez preocupado ali com a questão da nutrição, né? Não, ele preocupado com a sua vida, sabendo que tudo aquilo era dedicado a outros deuses. Diz a Escritura que ele propôs firmemente no seu coração. Em outras versões, nós vamos ler que ele decidiu com firmeza não se contaminar com as comidas do rei. Deus deu a ele o impulso e ele tomou a decisão. Então, você que é filho de Deus, tome a sua decisão. Não olha para os lados, não. Você pode arregalar o olho, né? Se der de cara com o irmão mais fraco, então não olha não para não dar bandeira. Mas pense no seu irmão, que é mais fraco. E peça graça ao Senhor para sustentá-lo, dando suporte a ele. Até que ele seja mais forte. Ao invés de você pisar nele, ajuda. Ao invés de dar fora, traz junto. Ao invés de ser grosso, seja amoroso. Porque senão você está em pecado. Agora, você não conhece o Senhor como seu Salvador? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu vou começar pela ruim. A ruim é que se você fechar os olhos daqui a pouco, você vai para o inferno. Mas ela é ruim, porém verdadeira. Nem toda verdade é agradável quando a gente ouve.
que a Bíblia diz só tem dois caminhos. Um é para a salvação, outro é para a perdição. Mas a boa notícia é que você está vivo e você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus expõe para você que essa cruz ainda está cumprindo os seus efeitos. E o sangue do Cordeiro ainda está à disposição daquele que verdadeiramente tiver o seu coração arrependido. Não vou entrar aqui na ordem da salvação, não vou entrar em doutrina da salvação, mas apenas isso. Se você se arrepender dos seus pecados, é porque já tem alguma coisa acontecendo em você. Não resista, mas deixe a sua vida ir até o encontro de Cristo. E você também vai ser filho de Deus. Quando você se tornar filho de Deus, você vai ser um filho de Deus fraquinho, porque ninguém nasce forte. Veja, os bebês da nossa igreja são fraquinhos, precisam do suporte, da ajuda. E aí você vai encontrar cristãos mais fortes. Aqui nessa igreja, pelo menos depois do sermão de hoje, todo mundo vai ser cristão forte, pronto para ajudar você no começo da caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mas antes de orarmos, eu peço que você, tendo em mãos o seu boletim, vamos responder juntos, a uma só voz, a palavra que nos foi